Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 1º de março de 2020. Mangueira busca bicampeonato com releitura crítica da vida de um Jesus Cristo nascido no Morro, parte 3. A Mangueira levou uma das histórias mais contadas do mundo a Sapucaí na noite de domingo 23/02. No primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Rio, a escola buscou o bicampeonato com uma releitura crítica da vida de Jesus Cristo, mostrando até uma versão moderna nascida no Morro. A Mangueira explorou diferentes faces de Jesus, sua vida e seus ensinamentos nos dias modernos, como jovens negros e pobres presos, indígenas, mulheres e membros da comunidade LGBT. No quarto carro, uma estátua gigante mostrava um jovem Jesus negro crucificado. No abre-alas, o presidente de honra Nelson Sargento e a cantora Alcione representaram José e Maria. Com 4.000 componentes, a Verde Rosa cantou o enredo A Verdade Vos Fará Livre, em 19 alas, com 5 carros e 3 tripés. O responsável foi Leandro Vieira, carnavalesco que estreou na Mangueira campeão em 2016. Em 2019, venceu com um desfile sobre a história brasileira com destaque a heróis da resistência negra e indígena. A bateria de 2020 entrou com fantasias com balaclavas negras e caveiras, representando a brutalidade romana na época de Cristo. No comando dos 250 ritmistas estava o mestre Wesley Assumpção, que ganhou o apelido de Mestre 40, em referência aos 40 pontos conquistados pela bateria em 2019. Ao longo do desfile, a escola explorou diferentes faces de Jesus. Na comissão de frente, ele apareceu em sua representação clássica, um homem branco de cabelos longos e barbas, misturado com uma versão que imagina como seria nos tempos modernos. Ao andar com pobres em bailes funk no morro, dançou e sofreu repressão policial. Outra versão foi vivida pela rainha de bateria. Evelyn Bastos entrou na avenida como um Jesus mulher. De vestido roxo, acorrentada e com uma coroa de espinho, ela não sambou na Sapucaí. Mesmo assim, a Mangueira retratou também passagens clássicas do Novo Testamento, como a visita dos 3 reis magos e seus presentes, a visita a um templo transformado em mercado em uma grande alegoria com o ator Humberto Carrão, e seu Calvário. Nas Baianas, seguindo a narrativa de misturar o clássico com o moderno, a escola retratou a perseguição a religiões de origens africanas, com as integrantes carregando 2 cruzes nas costas. Em frente a um carro sobre as dores de Cristo, uma ala refletia se uma das faces de Jesus não poderia estar nos presos do Brasil, formados em sua maioria por jovens negros, pobre e de baixa escolaridade. No quinto e último carro, sobre a ressurreição de Cristo, um morro colorido da Mangueira, com a cantora Alessi Brandão, cercava um Jesus negro ascendendo aos céus com um manto verde-rosa. O tema incomodou os setores religiosos antes mesmo do desfile na Marquês de Sapucaí. A Associação Tradicionalista Católica Instituto Plínio Correia de Oliveira chegou a promover um abaixo-assinado na internet para censurar a escola de samba carioca, classificando o samba enredo como blasfêmia. O nosso enredo é uma proposta de paz, inclusão e respeito às religiões. O nível do ensandecimento das notícias faz com que as pessoas fiquem temerosas com o que possam vir a fazer, disse o vice-presidente de projetos especiais da Mangueira, Moacir Barreto ao jornal O Globo um mês antes do desfile.
Porém, ao contrário do que aconteceu com a Beija-Flor em 1989, que teve um de seus carros alegóricos com um Jesus mendigo censurado, o desfile da Mangueira em 2020 ocorreu sem problemas. Tanto que foi ovacionado pelo público no Sambódromo e alcançou o topo dos assuntos mais comentados no Twitter com a hashtag Mangueira. Encerramos a crônica do amanhecer anterior com a frase: só se chega à ordem dos espíritos puros depois de bilhões de anos de evolução. Essa evolução é lenta, como esclarecem os espíritos Allan Kardec na sua resposta à pergunta 540 do Livro dos Espíritos. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Essa evolução é feita através da reencarnação, que é um dos pontos fundamentais da doutrina espírita e uma das leis do universo. Sendo um espírito que já reencarnou muitas vezes, é provável que tenha sido mulher, como esclarecem os espíritos na pergunta 202. Quando desencarnado, prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher. Isso pouco lhe importa. Tudo depende das provas pelas quais deverá passar. Comenta Allan Kardec que os espíritos encarnam-se homens ou mulheres, porque não há distinção de gênero entre eles. Como devem progredir em tudo, cada gênero, bem como cada posição social, oferece-lhes as provas, os deveres inerentes e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem saberia tão somente o que sabem os homens. Ainda sobre as reencarnações de Jesus, fica óbvio que ele não é um espírito nativo do planeta Terra, como explica a pergunta 172. Todas as nossas diferentes existências corporais se realizam na Terra. Não, vivemos-las nos diferentes mundos. As da Terra não são as primeiras nem as últimas, porém das mais materializadas e distantes da perfeição. Então, para termos a ideia da trajetória de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece sobre diversas categorias de mundos habitados do ensinamento dado pelos Espíritos. Resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhe são mais ou menos superiores, em todos os sentidos. Nos mundos inferiores a existência é toda material, as paixões reinam soberanas, a vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam, e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos, considerando o seu estado e o seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim, de um modo geral: mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana; mundos de expiação e de provas, em que o mal predomina; mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta; mundos felizes, onde o bem supera o mal; mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e é por isso que nela está exposto a tantas misérias. Os espíritos encarnados num mundo não estão ligados a ele indefinidamente, e não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que devem realizar, para chegar à perfeição.
quando atingem o grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado, e assim sucessivamente, até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passarem ao mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua permanência num mundo infeliz, ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz, por se haverem obstinado no mal. Esta foi a crônica do amanhecer de 1º de março de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.